importante, olhando com os olhos agora, então, não de mãe, porque a gente já entendeu muito bem, né, a maneira linda como você se dedicou, mas para a doutora, para odontopediatria, fala para a gente um pouco como que é. Eu falo que eu sou amiga da amamentação, né? Eu vou estar sempre apoiando a amamentação, porque eu acho que a amamentação é algo tão divino, né? Eu vejo a presença de Deus na perfeição do que é a amamentação. A amamentação, hoje mesmo eu coloquei no status, né? Que a amamentação, no story, quer dizer, é a gente gerar esse filho fora do corpo, né? É o cordão umbilical, que é a amamentação, porque esse bebê tão frágil, ele precisa ser gerado ainda. 6 meses, ele precisa ser gerado através da amamentação do leite materno. E a gente sabe os benefícios do leite materno, né? Ele tanto em questão de prevenir tantas doenças para o bebê, para a mãe, ele vai acarretar dessa mulher voltar ao peso normal, né? Mais rápido, o útero volta ao normal, com mais rapidez. Essa mulher está mais protegida de ter hemorragia, de ter anemia, de ter câncer de mama, de ovário, de diabetes. Olha quantos benefícios. E a gente se vai pensar em termos de planeta, né? Porque a gente fala tanto em sustentabilidade, em poluição. Meu Deus, que o leite materno, aonde que ele traz um lixo, não é? Pelo contrário, né? Ele não precisa de embalagem, ele não precisa de lata, não precisa de plástico, não precisa de bicos. Então, eu falo, a amamentação é algo muito importante, né? É prático, né? Aonde a gente vai, a gente não precisa levar aquele monte de coisa, de dosagem, dosador, e esterilizar mamadeira, quanta coisa. Ele tá ali na concentração ideal, na quantidade ideal para o meu bebê, na temperatura ideal. Então, além do mais, acho que a amamentação é aquele vínculo tão necessário entre mãe e bebê, né? Cria um vínculo. Eu falo, eu tenho tanta saudade da minha amamentação, né? Quando as crianças amamentavam, aquela mãozinha aqui, o olhar, né? Olhos é lindo. E é um vínculo tão grande que eu falo que fortalece a criança, porque ela precisa ser nutrida de forma afetiva. A gente faz com que aquele serzinho, ele sinta seguro, amado, e ele vai ser um adulto que vai amar e que vai estar sempre muito seguro. Então, não tem como a gente não apoiar. E em termos de amamentação, o que ela, para odontologia, a amamentação, ela é uma engrenagem que faz com que funcione outras funções tão importantes para um adulto. Uma correta mastigação, uma deglutição, engolir de forma correta, fonação, né? A criança vai falar direito, não vai ter tanta dificuldade. A respiração não vai ser uma respiração bucal, vai ser uma respiração nasal. Para você ter uma ideia, a criança que amamenta no peito, ela simplesmente utiliza 6 músculos da face. A mamadeira, apenas 2 músculos. Na sucção que o bebê faz, ele utiliza de 2.000 a 3.500 movimentos mandibulares. Olha que esforço que ele faz de músculo. Enquanto na mamadeira vai só até 2.000. Então, se a gente for pensar como ele utiliza essa musculatura, ele está desenvolvendo esse tônus muscular, ele faz com que o osso também cresça, né? Então, ele estimula o crescimento ósseo. O bebê, quando ele nasce, ele não tem queixinho, né? Dá a impressão que ele não tem queixo, ele é um retrognado. Então, ele não tem queixo. Então, o desenvolvimento dessa altura faz com que o queixinho, né? A mandíbula cresça, e com 6 meses, quando começa a erupcionar os dentinhos, já tem uma harmonia entre maxila e mandíbula. Tá? Então você vê que não tem essa diferença de mordida aberta, né? de arcadas atrésicas que a gente fala. Então ele tem uma face harmônica. Então quantos benefícios a amamentação tem, né? Quantas vantagens. Se alguém falar para mim aqui, pode colocar pra gente. A desvantagem da amamentação a gente quer saber, né? Porque até hoje eu não sei nenhuma, né? Então eu acho assim, para a odontologia é importantíssimo, para nós que somos né? Não é a nossa profissão vai muito além de dentes, né? Nossa é toda a face, né? Toda a musculatura, ossos, tudo está envolvido. Então a amamentação não tem como a gente não ser um amigo da amamentação. Ai, que lindo, gente, olha,
muita coisa que a doutora falou e eu não tinha, sabe, Cláudia, tanto detalhe, assim, a gente sabe, né, que tem todo um desenvolvimento da musculatura, que vai favorecer fala e tudo mais, mas, assim, detalhes tão ricos e uma diferença tão grande, né, de uma amamentação ao seio e um aleitamento ali de uma mamadeira, e assim, eu acredito que são coisas que podem influenciar para uma vida inteira, né? Você sabe que a gente precisa empoderar essas mulheres de informação. Uma mulher bem informada, uma mãe bem informada, a gente sabe. Quando a gente tem o primeiro filho, quantas pessoas vêm dar palpite? E, ai, faz desse jeito, faz desse jeito, não é assim? Então, uma mulher que ela tem muita informação, vai entrar aqui e sai por aqui, porque ela sabe o que ela tem que fazer, né? Quantos profissionais que a gente consegue, infelizmente, quantos profissionais da saúde que estimulam o desmame de leite fraco, né? Que falam que tem leite fraco. Gente, como existe fraco e falar de desmame porque o leite materno dá cárie, isso é um absurdo, né? Então, essas mulheres precisam estar bem informadas para isso, né? Para não deixarem ser influenciadas, para elas saberem que a amamentação é muito importante. É verdade, Cláudia, você falou um ponto muito importante, porque quando não há, né, esse empoderamento, né, da mulher ter todo o conhecimento que ela puder, e hoje está tão fácil, né, Cláudia? Olha, quantas mulheres talvez não tenham acesso, ou até mesmo tempo de ir no consultório de uma odontopediatra, e aqui, ó, gratuito, ao toque de um botão, ter toda essa consultoria com você aqui e agora. Isso facilitou tanto, né? Não tem como não falar que não tem informação, né? Claro que se você entrar no Google, por exemplo, você vai encontrar coisas que não é verdade. Então, a gente tem que dar essa peneirada muito. E como também tem profissionais da saúde que ainda estão desatualizados, que ainda não fizeram uma reciclagem, né? Que ainda estão passando informações incorretas. Então, é necessário a gente sempre procurar. Eu falo muito assim, ó. Foi num profissional que começou a falar de desmame, ó, cai fora, sai correndo, porque fuja. Há profissionais que realmente apoiam a amamentação. É verdade. Mas olha, Cláudia, esses dias atrás agora eu fui numa maternidade fazer uma consultoria, né, uma mãe. Cláudia, eu vou te falar, minha amiga, olha, o que tem assim, há uma pressão tão grande para a mãe da fórmula que você não tem ideia. Eu não sei se você tem esse tipo de né, você tem esse tipo de informação, porque a gente que está assim, diretamente com consultoria em amamentação, assim, é desumano. Não, mãe, se bebê não pegar o peito ali em 24 horas, tem que dar fórmula, tem que fazer xixi, tem que isso, senão a mãe me liga desesperada. Olha, a médica já passou aqui querendo saber se você está chegando, porque se não mamar, vai dar fórmula. E aí você chega para atender uma mãe que já está ansiosa, e aí você sabe como que é, né? A danada da ocitocina e prolactina não funciona à base de pressão. É por isso que a gente faz, eu acho que a mãe, ela precisa tanto fazer um pré-natal, né, com o médico, com o obstetra, como era necessário ela fazer um pré-natal odontológico. Como que funciona? No primeiro momento a gente vai cuidar dessa mãezinha, né, da saúde bucal. Porque a gente sabe que uma mãe que não está com a saúde bucal adequada, que ela está com infecções, ela pode gerar no feto partos prematuros, bebês abaixo do peso. Então a gente precisa primeiro cuidar dessa mãezinha, da saúde dela, né? Uma mãe que vai sentir dor, para que ela vai sentir dor, né? Ela tá ali gestando uma criança que está sentindo também. Então a gente cuida dela. Num segundo momento desse pré-natal, a gente vai dar todas as orientações para essa mãezinha, né? Em relação à amamentação, em relação às fórmulas, né? A gente fala muito da primeira hora ouro, né? Que essa mãe, ela precisa alimentar esse bebê. Esse leite é riquíssimo, né? Se for dar um leite, né? A gente sabe que pode ser que aconteça que ela não consiga, mas dentro do copinho a criança consegue tomar no copinho, né? Aquele copinho de café, consegue, do que um bico artificial.
Hoje eu falo, na minha época eu não tinha tanta essa informação. Então, eu confesso que eu dei mamadeira para meus filhos depois que eu desmamei 1 ano, né? Então, hoje eu não faria isso, porque eu sei que não há necessidade, né? Eu não tinha essa visão e esse conhecimento. E hoje a gente pode informar essas mãezinhas vão já ter esse bebê com tantas informações que é necessário. Mas você estava falando, é uma indústria, é um marketing muito grande, né, do leite, da luz. Só que eles podem ter marketing, mas nós, mães, temos o melhor leite para dar para essas crianças, né? Micro-organismos vivos. Eu falo muito aqui, né, as mães que estão nos ouvindo e já caminham aqui com a gente, o aleitamento materno é vida sendo transmitida pelo aleitamento materno. E a fórmula, felizmente pelas fórmulas, porque realmente ajudam muitas mães, muitos bebês que, né, foram deixados para uma adoção. E assim, são tantos casos que a fórmula sim ajuda, que alimenta, que vai fortalecer essa criança, mas que a mãe pode amamentar realmente, sem dúvida nenhuma, o melhor. Mas olha, tem uma pergunta aqui que eu queria fazer para você, Cláudia. Como que a odontopediatria, o que a falta da amamentação natural pode acarretar? Mas eu acho que você já respondeu bem, né? Mas se você quiser completar com algo mais, você pode falar agora. Seria isso, né? Uma mastigação incorreta, atresias de arcadas, a deformidade de arcadas e dentes, né? Então, uma respiração bucal, a criança que vai respirar pela boca, ela pode ter depois um problema de não dormir bem. Existe que a gente está falando, existe uma indústria muito grande em relação a isso. E sabe o que é mais triste? E parece que a amamentação é um modismo, como se o normal fosse a gente amamentar com a mamadeira. Esses dias eu peguei um catálogo de brinquedos de uma loja infantil. Você pode notar, as bonecas vêm tudo com o quê? Mamadeira e chupeta. Então é uma toda essa criança ela tem que dar mamadeira e chupeta para a criança, né? Então já vem uma cultura arraigada. Então é difícil a gente quebrar. Então por isso que eu falo, precisamos de mais profissionais, amigos da amamentação. Né? É verdade. Mas você sabe, Cláudia, tem muito acho que a maternidade em si, ela tem muita cultura envolvida. Então, por exemplo, eu não vou longe. Eu mesma, né, até então, entender, né, quais são realmente os benefícios, os malefícios, porque eu fui me informar, eu já era mãe de filhos. Então, o primeiro filho eu realmente quis fazer mamadeira combinando com roupa, chupeta combinando com roupa. E aí você sonha de tanto ver as amigas e a TV, tudo tão lindo, tão colorido. E você quer também, né? Porque é fofo, não passa uma imagem de fofo, o bebezinho com chupetinha, não passa uma imagem de fofura. Só que eu acho assim, que a gente precisa informar essas mães do mal que isso vai trazer, né? Elas têm toda a escolha para isso. Eu acho que elas podem escolher, mas elas precisam ter informação primeiro para saber o que elas vão escolher, né? Então, a partir do momento que elas têm os benefícios da amamentação e os malefícios de uma mamadeira, de uma chupeta, é o livre-arbítrio, ela pode escolher o que ela quer, né? Mas ela precisa ser verdade. É verdade. Ô Cláudia, então explica pra gente, no início da live nós falamos um pouco sobre a saúde oral do bebê. Quando então que a mãe deve se preocupar em ter toda essa higiene, né, da boquinha desse bebê? Então, eu acho que a saúde do bebê, a mãe já deve se preocupar desde o começo, né? Eu digo assim, intrauterina. Então, uma mãe saudável, um bebê saudável. Mas quando que a gente vai começar a fazer a limpezinha da boquinha dele? Então, a gente tem que pensar em alguns fatores primeiro. Então, esse bebê, ele tem dente?
ele amamenta exclusivamente pelo leite materno, então não há necessidade da gente fazer a limpeza, tá? Quando eu me formei, o que a gente aprendia? Que toda mamada eu tinha que limpar a boquinha do bebê, né? Então, toda mamada. Eu falei muitas vezes, durante 2 anos antes de ter meus filhos, eu falava isso, eu ensinava as mãezinhas. Depois que eu vivenciei a maternidade, eu vejo que isso é impossível, concorda? O bebê dormiu, você não vai lá manipular para acordar ele de novo. Nunca. Não, mas evolução, como vai evoluindo. Hoje a gente sabe que não há necessidade, tá? De fazer essa higienização, porque o leite materno, ele é rico de anticorpos. Então esse bebezinho, a boca dele está protegida, não há necessidade de fazer higienização. Então, o que eu sugiro no consultório para as mãezinhas? Vai dar o banho, tenha já uma dedeira de silicone ou uma fraldinha específica para isso. Então, você vai fazer a higienização do bebê, lavando, você pode fazer a limpeza, mas não porque eu estou limpando a cavidade, porque eu já estou acostumada a introduzir depois uma escova de dente. Então, ele vai estar habituado a eu deixar introduzir algo dentro da boquinha dele, tá? E também cria um hábito, uma rotina para esse pai e para essa mãezinha, que já tem um horário, uma rotina para fazer a higienização, né? Aí, vamos pensar então. Ele não tem dente ainda, mas ele já está tendo uma outra dieta além do leite materno ou leite de mamadeira, tá? O que eu faço? Continuo fazendo a limpeza? Eu vou fazer a limpezinha só para remover pedaços grandinhos de alimento, tá? Mas não há necessidade de fazer essa higienização, só para remover mesmo. A partir do momento que o bebê começa a ter dente, aí sim, eu tenho que me preocupar com a escovação do dentinho. Já começa com a escova? Sim. Começou a nascer os primeiros dentinhos, eu já tenho que ter uma escovinha, tá? Como que eu vou escolher essa escova? Sempre cabeça pequena, cerdas macias, tá? Então, e uso pasta com flúor? Sim, tem que usar. Só que qual é a quantidade? A gente vai usar sempre 1 grão de arroz. Você pensa num grão de arroz, mas a metade de 1 grão de arroz cru. Então é só aquela sujada da pastinha que a gente vai passar. Porque o flúor, ele previne, entendeu? Então é importante que que as mãezinhas saibam. Eu tenho pacientes lá, mãezinhas que chegam, às vezes, com o bebê, né, a criança com 1 ano e meio, que elas nunca limparam o dentinho, que elas nem sabem. Então a gente fala assim, é sempre importante que essa mãe vá antes desses dentes nascerem no consultório, para que a gente possa dar todas essas informações, né? Então isso é importantíssimo. Verdade. Então, só para nós entendermos, sair da maternidade, o bebê já está amamentando, já está ali com 3, 5 dias, desceu o leite, a pojadura, bastante leite, aquele leite grosso, e aí você pensa, não, tem que fazer alguma coisa, aí escorre leite para tudo que é lado. Então, nesse momento, não tem dente, o bebê recém-nascido ainda está nesse processo, não preciso me preocupar em enfiar dedo com fraldinha para tirar resíduo, nada. Nada, tá? Essa não é a preocupação. Acho que a mãe já tem tanta preocupação, né? Com tantas outras coisas. Você falou, né? Essa ansiedade, tudo novo. Não vai ser essa preocupação para essa mãezinha, não. Não vamos colocar mais essa responsabilidade para elas, não, né? Então, Cláudia, olha, só para que todas as mães entendam, eu só vou preocupar depois que o primeiro dentinho nascer. É porque eu não entendi da dedeira. Você falou da dedeira. Gente, explica pra gente, Cláudia, dedeira, o que é a dedeira? Pone, parece uma escovinha que você põe no dedo. Eu ia trazer, acabei esquecendo. Então é uma dedeira, ela não serve para escovação de dente, tá? Então ela é mais para fazer a massagem da boquinha do bebê, para fazer essa limpezinha, tá? Não para escovação de dente. Começou a nascer os primeiros dentinhos, é escovinha, tá? E aí como que eu vou escolher? Tem sempre pela idade, tá? Então a gente vai na farmácia, você vê que aquela quantidade, variedade de escovas
vê sempre na caixinha que vai estar de 0 a 1 ano, de 1 ano a 2 anos, sempre vai ter os meses lá, tá? Para essa compra dessas escovas. Tá. A bebedeira, Cláudia, fala para mim mais ou menos. A bebedeira eu começo a utilizar com o meu bebê com quantos dias? Então, eu não vou falar dias não, tá? Eu acho assim, Tá. quando essa mãe se adapta ao bebezinho, né? Porque é uma rotina que ela tem que criar primeiro. Se adaptou com esse bebezinho em casa e ela já quer começar a dar o banho nele e passar a fazer essa higienização, ela pode ter essa bebedeira. Mas pode ser uma fralda, né? Ou pode ser uma gaze. Então, precisa ter, mas eu tenho que ir lá comprar uma bebedeira. Não, você pode ter uma fralda específica para fazer essa. Eu falo, não é nenhuma coisa, mas para criar esse hábito, para que esse bebê acostume a introdução depois, posterior, de uma escova de dente. Tá, entendi. Então, aí essa fralda eu posso me descer com uma aguinha filtrada. Você pode colocar com um soro fisiológico, tá? Ai, que ótimo. Então, você passou, Cláudia, uma pergunta, eu não lembro agora o nome, mozinho, depois você vê, consegue ver? Eu sei que vai uma pergunta aqui falando assim sobre alimentos que aumentam ou diminuem o pH, algo mais ou menos assim, Cláudia, você saberia? Na verdade, a gente sabe que a sacarose, né, que é um carboidrato, ele faz com que aumente, né, o pH da gente torna-se mais ácido. Quando o pH está mais ácido na boca da gente, a gente propicia uma desmineralização dos dentes. Então, eu estou perdendo minerais, tá? Só que, eu falo, é magnífico, né? Porque Deus faz tudo tão certo e perfeito. A boca, ela volta no pH neutro, tá? Então, é mais ou menos de 15 a 20 minutos, volta. Tanto é que eu vou dar uma dica. Quando a gente se alimenta, a gente fala, vai escovar dente. Não, espere de 15 a 20 minutos para você poder fazer essa higienização na boca. Por quê? Se eu estou perdendo minerais e eu vou escovar meus dentes, eu estou fazendo com que perca mais minerais ainda, entendeu? Então eu tenho que esperar voltar para depois fazer essa escovação, tá? Então sacarose é um alimento que faz com que tenha essa perda de minerais por causa do pH ácido. Tá. Então, tá? mas aí... Então, não, mas é porque eu não entendi o que porque às vezes tem a mãezinha lá em casa que não entendeu ainda o que é sacarose. Porque nós estamos falando de recém-nascido, então nós estamos falando de recém-nascido, por exemplo, eu estou amamentando e aí tem alguns alimentos que eu como, que vai passar para o leite e aí que vai ter esse negócio todo de pH, que sobe, que desce. Sim, não, mas não em relação ao leite materno dela não, tá? E a gente tem que ficar preocupado em relação ao pH quando a gente tem dente, porque o pH vai fazer com que o pH ácido desmineraliza dentes. Se o meu recém-nascido ainda não tem dente, eu não preciso me preocupar com isso, tá? Ah, entendi. Aí, quais são os alimentos que você falou que tem a sacarose, que faz tudo isso no pH? Doce. Então, tudo que a gente começar de açúcar, né? As fórmulas têm açúcar, né? Nós temos sacarose. No leite materno, nós temos a lactose, que é diferente da sacarose. Ah, tá. Entendi. Não, então tá bom. Então acho que deu para entender, todo mundo que está em casa, deu para entender bem como que é a questão de todo o pH, porque às vezes, né, pode ter ficado assim, porque mãe é neura, né? Não sei como foi para você. Mas sabe que uma coisa interessante que você falou, que as mães precisam saber, a partir do momento que tudo que ela tem de alimento que ela consome na gestação dela, a criança ela já está aprendendo a comer pelo paladar da mãe, tá? Então, se é uma mãezinha que come muito doce, então esse bebê já tem um paladar voltado para o doce, tá? Então, assim, com 2 meses, essa criança já tem as papilas gustativas da língua que já vão sentir os sabores que vêm pelo
líquido amniótico. Então, mãezinhas, se vocês não querem que seus filhos não consumam doce na gestação, né? Isso é importantíssimo. Nossa, é importante. Eu não posso nem falar sobre esse assunto, porque eu amo, sou louca por doce. E durante a gestação a gente tem a desculpa de estar grávida, né? Então, existe um mito. Então pode responder pra gente. Tá? Existe um mito muito grande de que leite. Tá? A gente precisa... Depois você manda beijo pra todo mundo. A gente precisa desmistificar isso. Tanto a Organização Mundial da Saúde quanto a Associação Internacional... Pode responder, então, sobre a cárie. Quanto a Associação Brasileira de Odontopediatria já afirma que a não causa cárie. Sim. Tá? Causa cárie. Daí a mãezinha pode falar assim, mas eu tô amamentando meu filho e ele tem cárie. E o profissional pediu para que eu desmamasse. Tá? O que está causando cárie nessa criança não é o leite materno. O que está causando cárie é uma higiene não adequada, é uma dieta rica em sacarose, tá? Então, a partir do momento que esse bebê começa a se alimentar, ele precisa fazer a higienização. E a mãe, às vezes, não faz, é porque ela não tem conhecimento, porque ela não sabe a técnica, tá fazendo de maneira incorreta, tá? Então, o que a gente fala? Para que a gente evite dar dor para essa criança até 2 anos de idade. Então, que a gente vai estar fazendo com que essa criança esteja livre, né, por um momento, de ter uma doença cárie, tá? Então, leite materno não causa cárie. É mito. Entendo. Então tá aí, gente, ó. Vamos fazer higiene, depois a Cláudia mostra pra gente. Agora não vai dar mais tempo, porque nesse entra e sai, mas vai ensinar pra gente direitinho como faz. Eu penso que até hoje eu não sei escovar dente de menino. Cláudia, pensa na dificuldade que eu tenho. Quantos anos tem seus filhos? Tem 18, só que essa eu não cuido mais, né? Mas eu tô achando que ela também não sabe ainda escovar os dentes, não. 8 e 6. Sim. Você sabe que eu atendo também adultos e a gente vê que tem muitas pessoas que não sabem escovar. E não culpo, porque a gente vem de pais e mães que também não souberam. Eles só falavam assim, vai escovar dente, não é? Então, que a gente vá no dentista e que ele ensine uma técnica correta. Eu costumo no consultório, a gente passa um evidenciador de placa. Então, ele fica curado aonde tem placa bacteriana. E é muito interessante, porque quando a gente faz isso nas crianças, os pais ficam, nossa, né, como tava sujo. Então, eles ficam muito surpresos, porque eles falam, nossa, mas eu escovei tanto antes de vir pra cá. E aí a gente mostra onde a técnica não tá sendo legal. É muito interessante. Mas eu quero dar uma continuidade para falar uma coisa que é muito importante que a gente estava conversando a respeito de fazer com que o momento da escovação seja um momento prazeroso, né? E a mãe ela acaba sendo um momento de briga, a criança trava a boca, a mãe já começa a brigar ou ela desiste. Tem que ser persistente. Ela precisa entender, esses pais, que do mesmo jeito que a criança vai tomar banho, se ela chorar, vai deixar de tomar banho? Não, né? Ou a criança tem que trocar a fralda, ela chorou, você vai deixar a fralda suja? Não. Por que então com a escovação isso é diferente? Não, tem que ter persistência. O que eu ensino muito para as mãezinhas no consultório, tá? Então é um momento muito lúdico. Eu falo que até 5 anos as crianças, eles entram no mundo de fantasia que eles acreditam em tudo que a gente fala. Então eu brinco muito. Fala pra mãe, faz de conta que a Peppa tá dentro do dente, fala que ela tá brincando de esconde-esconde, vamos tirar a Peppa, vamos procurar a Peppa. Eles vão deixar. Vamos brincar de seu mestre mandou. Então a mãe vai fazendo, dá pulinho dentro da casa, dá cambalhota, corre até chegar no banheiro. Agora, seu mestre mandou escovar dente. Ela tá brincando, entendeu? Vai ser tão prazeroso para ela que amanhã ela vai falar de novo. Vamos brincar de novo disso? Entendeu? Então eu vou criando rotinas nessa criança.
Outra coisa que a gente fala muito no consultório, pais que têm meninos, compre uma fantasia do super-herói que ele mais gosta. E a hora da escovação é a hora de vestir essa fantasia. Esse pai vai fazer essa criança voar, vai fazer brincar. Amanhã ele vai falar, pai, vamos fazer de novo? E ele vai escovar dente. É um momento gostoso, não é um momento chato, né? Eu tava falando, uma criança quando ela gosta de algo, ela quer repetir várias vezes. Ela assiste o mesmo desenho várias vezes, não é assim? Não é nem que a gente faça desse momento um momento gostoso. A criança precisa ter rotina, a criança precisa ter exemplo. Se ele me vê, né? Essa criança me vê escovando o dente, ela vai querer repetir o que o pai e a mãe fazem, né? Então, a gente precisa ser exemplo para essas crianças. Coloque desenho, hoje tem tantos aplicativos, a Disney tem um aplicativo junto da Oral-B, quem quiser depois entra lá, pode entrar no direct me perguntar, eu mando. É um aplicativo muito legal, que enquanto a criança vai escovando o dente, a tela ela tá escura. À medida que ele escova, a tela vai aparecer num desenho da Disney. Então ela vai escovar porque ela quer ver o que vai aparecer. Ela fica naquela expectativa, quem vai aparecer? O Mickey, a Margarida, sabe? Então eles criam essa fantasia e essa vontade de escovar dente. É assim que a gente faz, não é? Então eu acho assim, persistência. Tenho muitos pacientes lá que é uma belezinha, que escovam, adoram escovar. Outros não. E a gente vai desistir? Jamais. O que é mais importante é que eles cheguem na idade adulta sabendo quanto é importante a saúde bucal, né? É verdade. Mas o que você falou, Cláudia, tem muito de tempo, sabe? Eu não sei, eu não conheço, eu posso dizer da nossa realidade, de dentro da minha casa, para ter todo esse tempo e força de vontade, de querer. Eu sei que isso é nosso, de pai e mãe, ter tempo de brincar com a criança, de fazer toda uma estratégia bacana, gostosa. Nós somos vencidos pela preguiça ou até mesmo pelo cansaço, aí a gente joga várias desculpas, né? Eu acho que tem um outro vilão nessa história toda, que é um inimigo, que chama-se celular, né? Que hoje a gente às vezes deixa de brincar com os nossos filhos pra gente ficar nas redes sociais. Essa é uma realidade, infelizmente. Mas eu vejo, você já tá com uma filha de 18, e eu vou falar a mesma coisa, eu vejo que esse momento que a gente dedicou com eles, tá lá, é uma semente que tá lá dentro. Né? Então, é um diferencial dessas crianças, desses jovens que a gente tem hoje. São jovens mais seguros, jovens que se sentem muito mais amados, porque foram amados. E é necessário, e não estou falando de quantidade de tempo, não, é qualidade. É um tempinho que faz e faça tudo isso, vai ficar para a memória dos seus filhos, eternamente, não é? Eu acredito assim, é verdade. Cláudia, o que mais você preparou aí para nós, minha amiga? Compartilhe aí. Eu acho que foi isso que a gente falou da escovação, que é muito importante. Os primeiros dentinhos, quando nascem os primeiros dentinhos, é necessário que as mães saibam que o bebê fica mesmo enjoado, ele fica, às vezes, perde o apetite, fica meio choroso. Pode acontecer de um estado febril, mas febre, a gente falar de acima de 38 graus, suspeite de uma outra patologia, tá? E o que a gente recomenda? Mordedor tem agora no mercado, tanto mordedor que você põe na geladeira, que ele pode ficar mais geladinho para aliviar essa coceira. A gente pode fazer alimentos mais duros, fervorosos, como cenoura em palitinho, ou legumes mais rígidos, que essa criança pode ficar ali, né, e dar esse alívio, essa sensação do desconforto dele é aliviado, tá? Querendo usar Nenedent, que é anestésico? Não, tá? Então, a gente sabe que a FDA americana, né, ela é comprovada e ela diz que não, porque esses Nenedents, no caso, eles podem causar morte do bebê, tá? Então, ele diminui a oxigenação do sangue da criança e elas podem causar tontura, dor de cabeça e
essa criança pode levar ao óbito. Tem crianças que podem ser imediatamente ou depois de 2 horas que usou isso, porque elas engolem, né? Muito perigoso. Então, eu não recomendo. Acho que tem outras formas da gente aliviar esse desconforto da criança. E ninguém morreu por causa disso, né? Senão a humanidade ia ter disseminado se fosse um problema em relação a isso. Outra coisa, tem muitas mãezinhas que usam aquele colar de âmbar, né? Viu aqueles colarzinhos? Que elas acreditam que aquilo faz um efeito, que a criança não sofre tanto na erupção. Gente, não tem nada comprovado, pelo amor de Deus, aquilo é até perigoso, ele pode causar asfixia na criança. Se aquela correntinha escapa, aquelas bolinhas pode cair, a criança pode inalar, pode engolir, é perigoso. Aí você pode falar assim pra mim, mas o meu é bem rígido, não vai. Pior ainda, você imagina se acontece alguma coisa que você queira tirar do pescoço do seu filho e você não consegue arrebentar, tá? Então eu acho assim, a gente dá a informação, a mãe é que faz, a mãe e o pai que vão fazer a escolha correta, né? Mas pelo menos nós informamos quanto a isso, tá? É verdade. Acho que a gente falou bastante coisa, né? Meio que... mas acho que a gente conseguiu falar tudo, né? Eu vi que falar bastante sobre a amamentação, né? Ali. Foi ótimo. Não, pelos comentários aqui, depois você pode olhar, ver, relembrar, curtir aí depois o pessoal, o povo aqui da terrinha, mandando aí muitos recadinhos para você. Receba aí na correria. Pessoal, todos que mandaram recadinho, não deu pra gente ler, mas a gente daqui a pouco, depois das considerações finais da Cláudia, a gente vai agradecer. Mas Cláudia, foi muito bom, né? O neném-dente, Cláudia, é algo que a gente precisa realmente ter muito cuidado, porque é algo que eu usei, sabe? Eu usei no meu, acho que no 3º filho, nem lembro mais. Mas é importante a gente observar, a Cláudia falou do FDA, né, que é a Anvisa lá dos Estados Unidos, mas e a Anvisa aqui, Cláudia, fala a mesma coisa, porque eu acho que a Anvisa ela caminha no mesmo caminho do FDA, né? Aqui a Anvisa, ela também já bloqueou a venda do neném-dente. Todo esse estudo já foi suficiente para impedir a comercialização? Impedir não, mas já existe a informação, né? Então, assim, o que eu sei, se você for ainda em farmácia, você encontra, né? É meio demorado isso tudo, né? Mas verdade. Mas a gente precisa informar as mãezinhas desse risco. Claro, você mesmo falou, olha, eu usei e não aconteceu nada. Mas se você vai arriscar? Nunca. Uma vez que você tem a informação, aí você não pode mais, né, falar assim, eu não sabia. Isso. É verdade. Gente, olha, muito obrigada a todos que participaram aqui com a gente, que foram fortes, cai, levanta, e o pessoal voltou para estar aqui com a gente. E Cláudia, minha gratidão por você ter confiado aqui no nosso canal Despertar a Amamentação e ter compartilhado conosco, além de tanto conhecimento, esse sorriso lindo que nos encantou. E eu tenho certeza que a sua história inspirou e encorajará muitas mães a viverem esse momento que é tão importante. A sociedade nos cobra, às vezes é um cônjuge que cobra, né, toda uma vida profissional. Então cada mulher tem uma realidade. Então te ouvir, te ver compartilhando tudo isso realmente foi muito importante, acima de todo o seu conhecimento como odontopediatra. Nossa gratidão, viu? Eu que agradeço pelo convite, né, de tão longe. E muito importante, viu? Eu falo, passar não só o conhecimento teórico que a gente tem, mas de tudo que a gente aprendeu, né? Eu falo, a sabedoria a gente só adquire quando a gente saboreia a vida, não é? E é vivenciando a vida que a gente pode aprender tanta coisa. E esse é algo novo para mim, tá?
quem sabe o primeiro de várias que eu vou fazer daqui para frente. Eu falo, primeira teve coragem, agora vai para frente, né? Agora a gente consegue fazer. Mas eu agradeço muito, viu? E digo que tomara que tenha cada vez mais profissionais, amigos da amamentação, né? Que fale da importância da amamentação, que possa quebrar tantos mitos e tantas, não vou falar mentiras, mas coisas que realmente não são, que levam incertezas, dúvidas nas mãezinhas, e que a gente possa empoderar as mães com informações, né? É verdade. Então é isso. Você ainda quer trazer alguma consideração que você queira ainda compartilhar? Eu acho que não, eu acho que deu para falar. Eu vi que amanhã você tem uma convidada especial e ela vai falar bastante sobre a amamentação, sobre, né, essa parte da odontopediatria que é legal. Amanhã eu tô aqui, quero assistir. Tá, eu acho que a gente podia, de repente, mais pra frente, fazer algo sobre chupeta, mamadeira. Ó, que dá uma conversa muito boa isso, viu? Vamos combinar. Ótimo, vamos fazer sim. Já fica aqui o convite para a gente fazer uma próxima live juntos para conversarmos aí sobre isso e tantos outros assuntos que eu tenho certeza que você só tem a agregar aí na vida de tantas mulheres, de mães, com todo o seu profissionalismo e carinho com o que você trata. Eu tenho certeza cada uma das suas pacientes, viu? Eu agradeço, viu? Um beijo bem grande, muito obrigada, tá? Beijo a todos. Beijo. Obrigada. Tchau, tchau. Gente, foi bom, né? Foi maravilhoso ter a Cláudia aqui conosco. E a todos vocês que nos acompanharam até agora, que foram fiéis até o fim, nesse cai e volta, graças a Deus deu certo. E a Cláudia nos entregou com muita autoridade, propriedade, tudo aquilo que ela já é bem capacitada para fazer. E vocês sabem que amanhã, às 20 horas, nós vamos continuar nesse bate-papo sobre toda essa importância da odontopediatria, algo que para nós faz muito sentido, porque a amamentação ela caminha ali, ó, juntinho com a odonto, porque é uma parceria muito bacana, porque a gente entende o quanto é importante no desenvolvimento de toda essa face, desse sorriso desse bebê. A todos vocês, muito obrigada, e ó, um beijo no coração de todos vocês. Até amanhã. Tchau, tchau.